Nesse momento do programa, nós já estamos bem avançados nos conceitos da CMT. E é importante que você tenha clareza dos principais conceitos para que você consiga lidar com os eventos do dia a dia, da rotina e realmente crie a sua realidade. Quando a gente não tem clareza dos conceitos, a gente pode deixar o nosso pensamento muito confuso. Então eu queria dar para você agora uma forma muito útil e muito prática de você lidar com o seu dia a dia, de você acelerar todo o seu processo de criação. E eu confesso que do momento que eu entendi que os nossos pensamentos criam a nossa realidade, até o momento que eu consegui ter essa clareza e essa facilidade para interpretar a realidade, muitos anos se passaram. Então, compreenda a importância dessa informação e se debruce sobre ela. Ela pode te ajudar muito, principalmente em momentos desafiadores. A gente entendeu que nós criamos 100% da nossa realidade a partir dos nossos pensamentos e que isso, obviamente, é moldado pelas nossas crenças e pela nossa autoimagem. Se a gente entende que tudo parte do pensamento, nós temos que concluir que tudo que está acontecendo no mundo exterior é um reflexo do mundo interior, que a vida funciona como um espelho. E essas afirmações, sem dúvidas, devem fazer algum sentido para você. Já deve ter escutado alguém falar algo similar ou exatamente esse tipo de frase. Mas agora, como fazer com que isso se torne uma coisa útil na nossa vida? Se a vida é um espelho, eu quero aprender a ler o espelho, da mesma forma que eu olho para o meu espelho ao amanhecer. Aquilo é uma informação muito rica, uma informação de feedback, que me possibilita ter certeza ou ter precisão de como os meus resultados estão acontecendo. E a vida ela pode ser olhada dessa forma. Lógico que para isso a gente precisa recuperar tudo que a gente aprendeu até aqui. E é por isso que eu quero te convidar para interpretar o espelho da sua vida agora. Vamos olhar para a tela e entender o seguinte. Para a gente aprender a interpretar o espelho da nossa vida, nós vamos precisar reconhecer algumas coisas. Se nós criamos 100% da nossa realidade, é lógico que é muito mais fácil a gente olhar para a nossa história e a gente reconhecer pontos relevantes, pontos importantes. Então, quando eu faço isso, eu recupero algumas histórias que me conectam com a minha formação. Foi quando eu me tornei administrador. Eu consigo fazer conexões que me remetem para o momento em que eu me tornei funcionário da Petrobras, por exemplo, que eu me tornei administrador da Petrobras. Eu consigo também me conectar com todo o processo que me fez, de alguma forma, me tornar um líder dentro da Petrobras. Eu consigo também me conectar com tudo que me trouxe até aqui, como uma pessoa que trabalha ou atua dentro da rede social através de uma metodologia ou que explica uma metodologia de criação da realidade. Isso tudo é muito evidente para mim, porque são grandes marcos. Quando eu olho para o meu relacionamento, eu me lembro claramente de um dia, eu era solteiro e eu coloquei na minha cabeça de alguma forma que eu queria ter uma esposa morena de olhos verdes. Era exatamente essa a minha sensação, e eu imaginava aquilo. Então, são fatos que para mim são inegáveis. Eu consigo olhar para aquele momento do tempo e eu consigo lembrar que isso de alguma forma tomou forma. Quer dizer, de alguma forma teve um desdobramento ou foi desacelerado. Agora, se eu crio os grandes eventos, um pouco de reflexão, de dedicação sobre essa verdade vai me levar à conclusão de que eu crio cada segundo da minha realidade. É exatamente isso que eu destaquei para vocês terem anotado aqui. Então, conseguimos perceber com uma certa facilidade que criamos grandes experiências na nossa vida. Eu queria que você agora relembrasse de algumas grandes experiências que você criou, alguns fatos relevantes, e notar que suas decisões te levaram para lá. Notar muitas vezes que a falta de uma clareza fez com que você, de repente, vivesse uma coisa diferente da coisa que você gostaria. Mas se tudo respeita a lei, a grande verdade é que criamos cada segundo vivido. Isso é um fato. É impossível você criar os eventos relevantes se eles não forem construídos à medida que as coisas vão acontecendo. É isso que a gente chama de trem de causa e efeito. Para que você tenha um efeito ou um resultado, a causa foi produzida. E o que não fica muito claro para a gente é que a causa e efeito são coisas que vão se encadeando à medida que um pequeno efeito se torna uma nova causa, e assim sucessivamente. Então a gente forma o que a gente chama de trenzinho de causa e efeito. É como se cada dia fosse um tijolinho que a gente vai montando e no final a gente tem uma grande construção. Agora, notar isso na nossa experiência, notar isso no nosso dia a dia é um grande desafio, mas também é uma coisa que eu diria que pode mudar o rumo da sua história. Pode fazer com que você acelere toda a sua jornada e, mais do que isso, com que você comece a enxergar um sentido para tudo que você está vivendo. Então, aqui eu queria destacar a importância de você refletir sobre tudo isso que eu vou trazer para você agora. Como interpretar o dia a dia, as experiências, os fatos e a rotina? Quer dizer, eu estou aqui agora. Quando eu abro os meus olhos, o que está na minha frente? Eu tenho uma câmera me filmando. Eu tenho todo o lugar que eu moro.
eu tenho o meu relacionamento acontecendo, a Amanda está aqui, a Mel está chegando, então tem uma série de contextos que eu consigo observar e que fazem parte dessa minha realidade, não só o que está na frente dos meus olhos, mas o que está na minha vida como resultado nesse momento. Então isso é uma coisa que você também pode fazer independente do lugar que você está. Quando você abre os olhos, você está olhando para um determinado lugar, para uma determinada realidade. E essa realidade que eu vou te ensinar a interpretar a partir de agora. Para isso, a gente vai voltar para a nossa fórmula da criação. E aqui você vai ver como que a nossa fórmula é poderosa. E aos poucos a gente vai entendendo cada vez mais o poder que existe dentro dela. A fórmula da criação da CMT nos auxilia na interpretação do espelho da vida. Através dela, podemos observar tudo que está diante dos nossos olhos e presente na nossa vida no ponto do momento. Ponto do momento é o exato momento que nós estamos discutindo isso, é o presente. Tá? A gente não deve ficar olhando para a nossa vida sobre passado, sobre futuro, mas sim com o entendimento do ponto do momento. Isso é uma coisa que a gente tem que incorporar cada vez mais. Então, quando eu olho para o ponto do momento, para esse momento exato que eu estou fazendo esse vídeo, estou gravando esse vídeo, eu preciso pegar a minha fórmula e reconhecer o seguinte, olha, tem 3 aspectos importantes dentro da minha fórmula. 2 parcelas do lado esquerdo e uma parcela do lado direito, mostrando aqui uma equivalência entre as 2 primeiras e a última. Então, quando eu pego essas 2 primeiras, eu vou notar que tudo é sobre escolha e processo de aprendizado. Então, quando eu falo de escolha, eu estou dizendo que eu, ao abrir os meus olhos, eu estou escolhendo, de alguma forma, estar aqui nesse momento gravando um vídeo, gravando esse material para a CMT. É claro que você pode falar, Cadu, mas eu estou aqui no meu trabalho e eu não escolhi isso. Você escolheu. O que você está me dizendo é que a sua escolha não foi clara. E a gente já estudou isso lá atrás. A gente notou que escolhas elas podem ser pautadas em clareza, como elas podem ser com falta de clareza, seja convicção, seja dúvida. Então, muitas vezes, a gente está dentro de um trabalho que a gente não gostaria de estar. A gente está ali porque a gente, de alguma forma, não domina a criação da nossa realidade, ou a gente não sabe como fazer, mas a gente escolheu estar ali. Você pode sair do lugar que você está agora e tomar um outro rumo. E é claro que isso é uma coisa que você consegue entender. Então, a escolha, ela faz parte da nossa realidade. Toda vez que eu abro os meus olhos, eu tenho que entender que tudo que está na minha frente, de alguma forma, é uma escolha minha, seja clara ou não. Eu escolhi, nesse segundo do ponto do momento, gravar esse vídeo para vocês. A partir desse ponto, eu avanço para o segundo item aqui da minha fórmula. E eu falo sobre o processo de aprendizado. E o que eu estou querendo dizer com esse processo de aprendizado? Toda vez que a gente quer criar uma determinada coisa na nossa vida, a gente vai viver com a escolha e com o aprendizado sobre o que a gente escolheu. Ou seja, a vida é sobre isso, é sobre escolha e sobre o processo de aprendizado. Então, quando eu trago o processo de aprendizado aqui, eu queria que você entendesse que eu estou falando de compreensão do que você está fazendo. Então, quando eu abro os meus olhos nesse momento e eu vejo que eu estou gravando um vídeo para todo mundo da CMT, com os conceitos básicos da CMT, fundamentais da CMT, o que existe aqui? Existe um nível de compreensão com relação ao que eu estou fazendo. Então, eu poderia estar gravando esse vídeo e ter um grande desconhecimento sobre o que eu estou falando. Mas eu poderia estar gravando esse vídeo, como eu estou gravando agora, com total conhecimento do que eu estou falando. E isso é muito legal da gente ver, porque na nossa vida, desde criança, a gente se depara com as provas na faculdade, na escola e posteriormente na faculdade, na medida que a gente vai avançando dentro dos nossos estudos e vamos crescendo. Então, o que acaba acontecendo? Na nossa vida, a gente sempre olha o quanto a gente compreende o que a gente está fazendo. De alguma forma, a gente cria essas formas de verificação. Então, a vida é sempre sobre escolha e sobre processo de aprendizado. Se você está na frente do teu relacionamento agora, você está olhando para uma escolha. E quando você olha para a sua escolha, você compreende ou não o que você deseja, ou seja, o que você escolheu. Quando eu estou dentro de um relacionamento e esse relacionamento está totalmente conturbado, eu estou vendo uma briga acontecendo, o que eu posso concluir? Olha, eu estou aqui por uma escolha minha, seja com clareza ou não. E eu não tenho compreensão de como fazer desse relacionamento um relacionamento diferente. É por isso que a gente está brigando. Então, quando eu falo de processo de aprendizado, eu estou falando do nosso nível de compreensão com relação ao que a gente está fazendo. E a vida ela sempre vai mostrar para a gente, se você estiver tentando ganhar uma competição olímpica e você estiver treinando e não tiver bons resultados, aquilo demonstra que você não compreende o que você está fazendo. É claro que muitas vezes a gente vive experiências em que fica muito claro para a gente que a gente não está decidido a viver aquela experiência. Ou seja, às vezes eu estou dentro de um relacionamento e toda hora eu me questiono. O que o espelho da minha vida está me mostrando? Ele está me mostrando que a minha escolha não está clara. Muitas vezes eu quero muito fazer com que uma coisa aconteça, mas eu não sei como fazer. O espelho da minha vida está me mostrando que eu não tenho compreensão de como fazer.
Então, essa é uma forma de você olhar para o espelho da sua vida com base nas causas, né? Com base nessa nossa primeira parte da nossa fórmula, esses 2 primeiros itens. Eu estou olhando para a minha escolha e para o meu nível de compreensão do que eu escolhi. E isso é muito útil. Não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja, em qualquer ponto do momento você pode fazer essa interpretação. E a gente deve interpretar a nossa vida de forma muito direta, muito precisa. É sempre assim, escolha e nível de compreensão. E isso vai fazer com que você interprete as coisas de uma forma completamente diferente. Então você pode virar e pode falar assim, ué, por que eu estou nessa festa? Eu não queria estar nessa festa. Isso não é uma escolha clara. Eu realmente estou fazendo uma coisa por alguma outra razão que eu não entendo, mas eu não gostaria de estar aqui. O que o espelho da tua vida está te mostrando? Está te mostrando que você está vivendo uma experiência que você escolheu sem dominar o processo de escolha. Ou seja, você foi levado de alguma forma. Tá? Então é importante que a gente reconheça isso. É lógico que quando a gente olha para o espelho da vida, a gente tem a perspectiva da causa, que é o que a nossa fórmula mostra, mas a gente também tem a perspectiva do efeito. É por isso que aqui causa igual efeito. Então, ou eu olho a minha vida sobre escolha e processo de aprendizado, nível de compreensão do que eu escolhi, ou eu olho a minha vida sobre criação. E na verdade você vai ver que é a mesma coisa. Então você pode abrir os seus olhos agora e perceber que tudo que está ao seu redor, ou seja, os seus resultados, é a sua criação. Então, quando você está vivendo dentro daquela festa que eu comentei, quando você está dentro do teu trabalho, quando você está olhando para uma determinada cena no seu relacionamento, você vai virar e falar assim, isso aqui é minha criação. Existem criações exatamente iguais às que eu gostaria de criar e existem criações que diferem do que eu gostaria. Isso mostra, de certo grau, o nível de escolha e de compreensão combinado em um determinado resultado. Então, quando eu estou aqui dentro, eu estou olhando a minha criação. Eu estou morando no lugar que eu quero, com a minha esposa, com a minha cachorrinha, e eu estou fazendo exatamente o trabalho que eu gostaria de fazer. Isso é a minha criação. E eu preciso reconhecer isso toda vez que eu abro os meus olhos. E assim a gente vai avançando. E isso faz com que a nossa vida ganhe um grande sentido. Porque quando você nota que você cria a cada segundo, ou seja, que a cada segundo que você está olhando é um produto da sua criação, e que ali estão as suas escolhas e o nível de compreensão que você tem com relação ao que você escolheu, você começa a saber o que fazer. Porque se eu estou dentro de uma realidade, eu olho para essa realidade e eu falo, cara, isso aqui é minha criação, mas eu não gostaria que fosse assim. Eu tenho 2 coisas que eu preciso fazer. A primeira é escolher uma nova coisa, e a segunda é adquirir compreensão do que eu escolhi. E isso, à medida que você vai usando, à medida que você vai trazendo para a sua vida, vai ganhando um poder muito forte, porque você tem uma oportunidade todos os dias. E isso, de fato, acontece. Se você está dentro de um emprego que toma 8 horas do seu dia e não é um emprego que você gostaria de estar, ou você muda essa sua percepção e começa a gostar daquilo dali e dá um sentido maior, ou então aquilo não vai te levar para uma vida feliz. E você vai precisar passar pelo desafio de encerrar um ciclo. Mas quando você reconhece isso e quando você entende isso, tudo fica muito mais fácil. Tá? Então, essa fórmula, gente, anotem, testem, use na sua vida, um dia após o outro, faça determinados exercícios, perceba que tudo que acontece é a sua criação, seja ela exatamente como você gostaria ou não, e que dentro da criação você pode detalhar isso, você pode perceber que as criações elas partem de uma escolha e de um nível de compreensão, e muitas vezes você está vivendo a sua escolha, mas você não compreende como fazer, então você está no exato lugar que você gostaria de estar, mas com resultado diferente, você está num relacionamento que você gostaria de estar, mas o resultado, as brigas, etc, não são o que você gostaria de viver, você está de repente dentro do seu trabalho, mas os seus resultados no final do mês não são os resultados que você gostaria de ter, simplesmente porque você precisa mudar o seu nível de compreensão. Você precisa dedicar o seu foco, sua atenção para entender um pouco mais sobre o que você quer criar. E isso certamente vai te levar para um outro patamar. Então, eu queria concluir aqui que nós podemos dizer que a nossa vida é sobre escolha e sobre processo de aprendizado. Ou ainda, ela é sobre criação. Nós somos criadores em processo de aprendizado. E isso é uma informação muito rica. Eu vou avançar um pouco mais aqui e dizer para vocês o seguinte, olha só. É bastante comum, quando estamos em dúvidas, que as pessoas ao nosso redor questionem sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, lembra que a gente estudou sobre o esforço colaborativo? O que acaba acontecendo? O que acontece dentro desse espelho? No espelho, muitas vezes, a gente não está sozinho. A gente não está olhando só para a nossa criação, para a nossa escolha, para a nossa compreensão da escolha sozinho. Algumas pessoas elas colaboram com a gente.
Então, às vezes, em conversas, a gente começa a discutir, a gente começa a conversar, a gente começa a falar sobre a nossa própria vida, as pessoas emitem opiniões, e aqui tem uma coisa muito rica, né? Aquela pessoa que é o hater da rede social, ela também existe na nossa vida. E muitas vezes o hater, ele tem um impulso de falar para você umas coisas que uma outra pessoa que talvez tenha um outro nível de relação com você não fala para você. Então aquela pessoa normalmente ela vai tentar pegar os pontos que mais te incomodam. Ela vai tentar pegar pontos que talvez sejam pontos frágeis seus. E isso, no fundo, nada mais é que uma verbalização de coisas que estão dentro da gente. Quanto mais você testar, mais você vai entender isso. Os nossos pensamentos, eles vão aparecer nos nossos relacionamentos. As pessoas vão verbalizar para a gente coisas que a gente pensa. Não quero dizer que tudo que a pessoa fala é um fato. Porque muitas vezes a pessoa pode falar uma coisa que passa nos seus pensamentos, mas você vai virar e vai reconhecer quando ela disser o seguinte, olha, não, isso não é verdade. A pessoa pode virar para você e falar assim, olha, você está agindo de uma forma errada, você não está se comportando muito bem com o seu marido. E você pode pensar naquilo, pode falar, cara, eu até pensei nisso dentro dessa situação que é tão delicada, mas não faz sentido. Não faz sentido. Eu estou me comportando da forma correta assim por causa disso. Então, essa é uma forma de você usar o relacionamento ou a verbalização dos seus pensamentos vindo do outro para você realmente reconhecer os seus pensamentos. A nossa vida ela é sobre desaceleração dos nossos pensamentos. Lembra, nosso pensamento é muito acelerado. E quando a gente está dentro de um contato com uma outra pessoa, o que a gente faz na verdade? A gente meio que dá uma desacelerada nisso. A gente meio que vive uma experiência que vai tentando trazer para a gente de forma palpável os nossos pensamentos. E isso, quando você começa a entender, quando você começa a praticar, vai ficando um pouco mais claro para você. Eu sei que talvez no primeiro momento seja muita informação, mas o que eu quero que você reconheça é o seguinte, olha, dentro da minha vida, eu sempre vou ter a oportunidade de olhar para as minhas escolhas e para o meu processo de aprendizado. E muitas vezes eu estou em dúvida com relação a uma série de coisas. E dentro de uma conversa, aquela dúvida surge. Então, certamente você vai se reconhecer dentro desse exemplo. Você vira e fala assim, olha, eu estou decidido a começar esse projeto, estou decidido a começar essa faculdade ou de repente fazer um determinado investimento. E você vai, encontra com sua melhor amiga, com seu melhor amigo, ou de repente com seu irmão, e eles fazem 2, 3 perguntas e você vira e fala assim, você me deixou em dúvida. Eu não sei mais se eu quero esse projeto. Eu queria até ontem, mas agora que você falou, eu já não sei mais. Na verdade, não é que a outra pessoa te deixou em dúvida, é que já existia uma dúvida dentro de você e nos seus pensamentos e quando a pessoa verbalizou, você conseguiu reconhecer. Como o seu pensamento é muito acelerado, você muitas vezes não nota. E é por isso que dentro do esforço colaborativo a gente se beneficia muito quando a gente consegue entender sobre essa ótica, sobre esse prisma. As pessoas elas nos ajudam a reconhecer os nossos próprios pensamentos. E isso é uma coisa muito poderosa se você souber reconhecer. Então, quando uma pessoa faz uma pergunta para você e você tem dúvida, na verdade, no fundo, o que ela está permitindo que você observe é a dúvida que existia dentro de você. Quando uma pessoa questiona você e aquilo está muito claro para você, ou esse questionamento não vai nem surgir, ou quando surgir você simplesmente vai responder de uma forma que vai falar, bom, está claro para você, eu concordo. E acabou, e você vai notar. À medida que você começar a avançar para o segundo passo da CMT, onde a gente vai construir o nosso cenário de vida, a gente vai ensinar muito vocês a perceberem isso. O quanto as pessoas estão questionando você com relação ao que você está fazendo. Às vezes a gente vai fazer uma mudança de carreira, uma mudança na nossa vida, uma mudança de estado, de cidade, etc., de país, e as pessoas ao nosso redor começam a questionar muita gente. Só que quando você está muito certo do que você quer, as pessoas elas não vão fazer isso. E você só vai conseguir experimentar isso que eu estou te trazendo na prática, vivendo. Você vai notar que quanto mais dúvidas existir dentro de você, mais dúvidas serão trazidas pelas outras pessoas. As pessoas, obviamente, que elas captam isso. E existe aquela telepatia. E a gente vai conversando e essas coisas vão ganhando forma. O que a gente precisa reconhecer é que as pessoas só estão nos ajudando a perceber o que está dentro da gente. Se existem muitas dúvidas na conversa, o que você tem que olhar para você e dizer? Olha, eu preciso ganhar clareza. Eu achei que estava claro, mas ela me fez 2 perguntas e não está tão claro assim, porque se tivesse eu ia responder de uma forma diferente, tá bom? Então, nesse momento você pode estar se perguntando o seguinte, vamos lá. Cadu, e a pessoa que está envolvida num desastre? De repente essa pessoa está numa guerra ou em algum evento de grande proporção. Essa pessoa também escolheu? Eu queria que você segurasse um pouco essa pergunta agora. Eu vou responder para você que sim, ela escolheu. A gente escolhe inclusive o momento em que a gente sai da experiência física, assim como a gente escolhe o momento que a gente vem para a experiência física. Mas esse é um assunto que você só vai entender
quando a gente revelar a terceira verdade. Não é um assunto que eu vou dizer para você que é assim, ponto. Isso não será suficiente. Eu preciso demonstrar para você que nós escolhemos tudo na experiência física e na experiência não física também. E muitas vezes a gente não tem uma grande conexão, uma grande integração entre a experiência física e a não física. A gente vai aprender a fazer isso. Quanto maior for o seu nível de conexão, mais fácil essa relação vai ficar, mais claras as coisas vão ficar para você. Mas a gente sim escolhe tudo na nossa vida. Tudo que a gente está ensinando para vocês aqui, essas 3 verdades, elas valem para a experiência física e valem para a experiência não física também. A gente vai entrar nisso com detalhes de forma gradativa para que a gente consiga realmente se convencer disso, porque realmente quando você entende com muito mais profundidade isso, todos aqueles outros questionamentos eles vão ganhar um sentido. E lembra que eu falei para vocês que a gente vai entender como que grandes desastres acontecem, como que grandes eventos acontecem, por que determinadas crianças passam por determinadas coisas? Então, é aqui que mora o início da nossa explicação. Então, eu queria que vocês reconhecessem, quer dizer, que vocês anotassem essa pergunta, porque a gente vai voltar nela um pouco mais à frente. Agora, vamos falar da outra parcela, né? Quando a gente está conversando com uma pessoa, a pessoa muitas vezes faz perguntas que colocam a gente em xeque. E, na verdade, aquela dúvida já existia dentro da gente. Mas outra coisa que acontece também dentro do relacionamento, dentro das conversas, dentro do dia a dia, ou dentro das experiências que a gente vive, aquela prova de matemática que é colocada na nossa frente, é que a vida ela mostra pra gente o quanto a gente compreende o que a gente está fazendo. Então, vamos supor, por exemplo, que você esteja fazendo uma venda. Você está fazendo um grande trabalho de vendas, etc. Você vai lá, olha para o resultado final e fala assim, putz, foi totalmente diferente do que eu gostaria. O que a vida está mostrando para você? O que aquele resultado está te mostrando? Que você ainda não compreende como fazer. Que você queria um resultado diferente, mas esse resultado não aconteceu exatamente como você quer. E o que você precisa fazer? Adquirir mais compreensão. Aí você fala, Cadu, isso é óbvio. É claro que se eu compreender tudo, se eu conhecer tudo, eu vou conseguir chegar lá. Mas aqui existe uma grande diferença. Uma coisa é você entender que compreender tudo é a solução e você não vai chegar a lugar nenhum porque o conhecimento é infinito. Outra coisa é você entender que quando você tem muita clareza com relação ao que você quer, você entra na frequência do que você quer e ali você encontra as respostas. O seu conhecimento interior vem ao seu favor e tudo ficará muito mais fácil e as perguntas serão esclarecidas. Só que quando a gente não entende isso, a gente não percebe que a gente não conhece ou a gente não compreende porque a gente não tem clareza. E quando isso não acontece, simplesmente você não sabe o que fazer. Tá? Então, reconheça que o resultado não é o que você quer. E quando você reconhecer isso, vira e fala assim, será que minha escolha está com a intensidade necessária? Será que eu realmente tenho clareza do que eu quero? Será que não é só uma questão de tempo, porque eu estou ganhando compreensão do que eu estou fazendo? E assim a gente começa a mudar a nossa realidade. Toda vez que o espelho da vida travar, toda vez que os pedidos de confirmação acontecerem, toda vez que as experiências saírem do que você deseja, aperta o botão da clareza. Isso é o início do processo. Quanto mais claro tiver, mais o espelho vai limpar, mais o espelho vai começar a refletir exatamente o que você quer. Então, quando o espelho travar, lembre-se disso, aperta o botão da clareza. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer, mesmo que seja para você aumentar o seu grau de compreensão com relação ao que você deseja. Então, passando isso aqui, eu queria destacar para vocês o seguinte, olha, as nossas crenças são uma tentativa de compreender a realidade que nos cerca, fazem parte do processo de busca pela verdade. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que acabar com todas as nossas crenças limitantes. Então, peraí, Cadu, eu entrei aqui na CMT, agora ouvi o seu vídeo, ouvi o vídeo da Mandy, eu agora quero limpar minhas crenças limitantes, parece que eu estou sujo. E eu sei que você pode pensar assim, porque eu já pensei assim em determinado momento. Mas se a gente for no ponto zero, onde nada existia, e aí quando eu falo ponto zero, eu queria deixar muito claro, isso vai ficar claro na terceira verdade, que não é o nosso nascimento, mas é algo que antecede o nosso nascimento. Imagina que a gente tenha um momento em que a gente não conhece nada sobre a experiência física, zero conhecimento, tá? Se você tem zero conhecimento, você precisa começar a adquirir compreensão de como a vida funciona. E qual é a forma de você fazer isso? Você vive e ao viver você começa a tirar conclusões, você começa a interpretar os fatos. Isso pode ser uma conclusão correta ou uma conclusão que talvez não seja correta e você vai verificar ali na frente que era uma premissa errada. São premissas que você assume de como a realidade funciona, de como as coisas se desdobram. É por isso que nós temos crenças limitantes, porque a gente vai vivendo e a gente vai assumindo para a gente mesmo que a vida funciona de uma determinada forma. Só que não ter nenhum entendimento de como a vida funciona é muito pior.
Porque você simplesmente não tem referência, você não tem nenhum balizador para você continuar vivendo. Então entenda, as crenças limitantes, elas fazem parte do processo de aprendizado. A gente, na verdade, está, por tentativa e erro, adquirindo compreensão da verdade. É claro que dentro da CMT vocês estão num passo muito avançado, vocês estão acessando uma verdade que vai diluir muitas crenças limitantes. Por quê? Quando eu te ofereço a verdade e você testa, você fala, cara, é isso aqui que funciona. Aquela coisa que eu achava que podia ser uma verdade não funciona em muitos casos. Por isso, eu posso entender que era uma crença limitante. Mas à medida que você se aproxima da verdade, você vai reconhecer isso. Então não tente eliminar crenças limitantes, tente sempre buscar a verdade. E ao se aproximar da verdade, as crenças limitantes elas acabam saindo. E eu estou dizendo isso para vocês porque quanto mais crenças limitantes a gente tem, quanto mais limitada for a nossa visão, ou a visão da realidade, mais a nossa percepção ficará contaminada. Eu escrevi isso aqui, ó. Para expandirmos a nossa compreensão e encontrarmos a solução dos desafios que vivemos, devemos separar fatos das suposições, premissas ou hipóteses. Quanto mais crenças limitantes temos, menor é a nossa capacidade de perceber a realidade e a verdade por trás dos fatos. Então, olha só, quando a gente vive uma determinada coisa, é natural que a gente pegue todo o nosso entendimento da vida, né, e aqui tem muitas crenças limitantes, e a gente coloque essas crenças para que a gente consiga interpretar o que aconteceu. Então você vive uma determinada experiência, outra pessoa vive uma determinada experiência e você faz um julgamento daquela experiência, seja sua ou do outro. Por isso que a gente julga tanto, que a gente está tentando entender a vida. Só que quando a gente julga com base no que a gente acha, a gente vai ser levado a caminhos que a gente realmente não vai encontrar as respostas que a gente gostaria. Ou seja, nós vamos ser levados a pensamentos ou a formas de pensar limitadas, a túneis. E esses túneis vão nos levar a caminhos a objetivos ou destinos que a gente não gostaria de chegar, simplesmente porque a gente está guiado por uma crença limitante. Se você assumir uma premissa e se pautar nela para interpretar uma realidade, essa premissa for falsa, você vai descobrir lá na frente. E muitas vezes você descobre da pior forma, tendo um resultado indesejado. Só que a crença limitante ela tem esse papel, é uma forma de você interpretar a realidade. Agora, quando a gente ganha um pouco de maturidade, quando a gente se aproxima das verdades da vida, a gente vai notar que a nossa percepção ela precisa ser limpa. Quanto mais contaminada for a nossa percepção, pior, porque você não vai chegar no lugar que você quer. Então, uma regra muito clara, e você vê isso muito em profissionais, quando a pessoa domina muito o que ela faz, ela começa a separar intuitivamente fatos de suposições. Então, vou trazer um exemplo para que isso fique muito claro para vocês. Eu trabalhei com grandes consultores de segurança de aviação, por muitos anos dentro da Petrobras. E ali dentro eu tive a oportunidade de lidar com pessoas que elas analisavam detalhadamente acidentes de helicóptero. Então elas tinham uma vasta experiência nesse processo e aquilo foi muito rico para mim, foi uma experiência muito engrandecedora, porque eu tive a oportunidade de analisar com eles determinados acidentes. E existia uma folhinha em que eles separavam claramente fatos de suposições, coisas que a gente acha em função dos fatos. E isso muda tudo, porque quando você interpreta uma determinada coisa que aconteceu com base no que você acha, você pode ser levado a conclusões erradas. Você precisa separar o que é fato, quer dizer, uma coisa que não muda, uma coisa que é inquestionável de uma coisa que pode ser que seja. Entende? E quanto mais você separa isso, maior é a sua capacidade de viver, maior a sua capacidade de interpretar a realidade de uma forma mais precisa. Quando a gente coloca muitas crenças para a gente analisar um determinado fato, a gente vai acabar se afastando da verdade. Quando a gente domina a verdade, isso fica muito mais fácil. Então, uma dica prática que eu dou para vocês é o seguinte: comece a separar fatos de suposições. Quando eu olho para uma determinada coisa, eu preciso virar e falar assim, olha, eles dois terminaram a relação deles. Ele está com ela está solteira. Se um traiu o outro ou não, eu não tenho dados para afirmar. Isso é uma suposição. Então, quando eu separo o fato, que é uma coisa que não muda, eles estão separados, de uma suposição, as coisas vão ganhando muito mais claras, vão ficando muito mais ricas, a análise vai ficando muito mais precisa. Porque eu posso virar e falar, olha, eles dois estão separados, mas existe uma outra possibilidade. De repente, eles não se entendiam, eles se separaram, esse aqui conheceu a outra e agora eles estão juntos. Então, quando a gente separa os fatos das suposições, a gente começa a ter muito mais maturidade para lidar com a vida. Às vezes uma pessoa faz uma coisa que você não gostaria, isso é um fato. Só que o que você acha que levou essa pessoa a fazer pode ser
uma visão de túnel sua. Pode ser uma interpretação sua numa limitação que você tem ou numa visão pré-estabelecida que você tem naquela determinada pessoa. Eu não estou dizendo que você não vai usar a sua intuição, mas você precisa saber que quando você usa a sua intuição, você está supondo uma determinada coisa com base nos fatos. E quanto mais você separar os fatos do que você acha, maior será a sua capacidade de usar a sua intuição da forma correta, de usar o seu conhecimento interior ao seu favor. Por quê? Porque você está dando para o seu conhecimento interior as informações que são fatos. E a partir desses fatos você começa a avaliar a possibilidade. Você começa a deduzir o que pode ter acontecido ou não, sempre separando que isso é uma coisa que eu acho, isso é uma coisa que é inquestionável. Os fatos, eles não mudam, mas a nossa visão sobre os fatos pode mudar e muito. E quando a gente começa a entender isso, a gente ganha a capacidade de viver relacionamentos com muito mais maturidade. A gente ganha a capacidade de olhar para a nossa vida com muito mais maturidade, inclusive sobre nós mesmos. Às vezes você tem um resultado que era diferente do que você gostaria. Você vai virar e falar, olha, isso aqui é um fato. Agora, eu achar que foi porque eu fiz isso aqui é uma suposição. Então, quando eu separo essas coisas, eu vou muito mais longe. E dentro dessa experiência de análise de acidentes de aviação, isso ficou muito claro para mim que é uma coisa muito rica. Porque ali sim a gente consegue concluir coisas com um nível de profundidade muito maior, separando o que eu acho do que realmente aconteceu. E à medida que você vai dedicando tempo para realmente analisar aqueles fatos, as respostas vão surgindo. Então entenda isso, tá? Quando a gente fala de compreensão, a gente está falando de percepção. Percepção está totalmente associada à crença. Quanto mais crenças limitantes eu tenho, mais minha percepção está contaminada. Se eu quero realmente garantir que minha percepção seja correta, eu devo me apegar aos fatos e deixar as suposições de uma forma bastante segregada para que eu consiga realmente interpretar a minha realidade. Por fim, gente, queria dizer o seguinte: os resultados falam a verdade porque eles revelam a lei. Dessa forma, eles são uma poderosa fonte de feedback. Quando você olha para o espelho da sua vida, o espelho da sua vida, ele te ajuda. Não importa que seja uma coisa que você não gostaria, não importa o que é, ele é só um feedback conversando com você. Então não se frustre frente a um resultado indesejado. Ele é a ponta do iceberg, ele é a criação em função do pensamento original. Então não retroalimente aquele pensamento para você ter mais disso. Pelo contrário, mude a sua forma de pensar para que você consiga ver no futuro o espelho da vida refletindo uma coisa diferente. E aqui eu trago um ponto de reflexão para a gente. Se desejamos modificar o reflexo do espelho, o que a gente tem que fazer? Não adianta mudar o espelho. A gente precisa mudar a gente para que o espelho reflita uma nova realidade. Então, quando eu mudo dentro de mim, naturalmente, o ambiente do lado de fora, ele só reflete a mudança que eu fiz.